na parte de quinta-feira. Se. Este é o condicional. Esta é a condição. Você vai encontrar a condição, esse se condicional. Você encontra em 1 João capítulo 1, verso 9. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 1 e o verso 9. Aqui nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você não confessar, você não é perdoado. Mas se você confessar, você será perdoado e salvo. É a condição. Nós temos que fazer alguma coisa. Não é Deus que faz tudo e você não faz nada. A aliança de Deus envolve a parte de Deus e a parte humana. Abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 58 e o verso 13. Isaías capítulo 58 e o verso 13. Aqui nós lemos: se desviares o teu pé do sábado, e de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Esta bênção, esta promessa, ela começa com uma condição: se desviares o teu pé do sábado. Queridos, Deus sempre coloca a condição. Abra sua Bíblia também em Isaías 58, verso 10. Aqui diz: se abrires a tua alma ao faminto. Veja só, a condição colocada por Deus. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Abra sua Bíblia também em Isaías capítulo 1 e o verso 19. Isaías capítulo 1 e o verso 19. Aqui nós lemos: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. E se você não quiser, você não vai comer o bem desta terra. Você não vai ser salvo. Mas se você quiser, e se você ouvir a palavra, a voz de Deus, você vai poder comer o bem desta terra. Mas, verso 20, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se você quiser, será abençoado e salvo. Mas, se você recusar e for rebelde, você será devorado à espada, porque a boca do Senhor o falou. Você pode abrir a sua Bíblia também em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 e vamos ler então o verso 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está vendo a condição? Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E se nós buscarmos a Deus, mas não de todo o coração, não vai se cumprir a promessa. Existe sempre uma condição. Deus é conhecido como o Deus da graça. Mas a graça estabelece condições. Noé teve que construir a arca. Se Noé não tivesse construído a arca, ele teria se perdido com a sua família. E Abraão? Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus. Abraão teve que oferecer o seu filho Isaque em sacrifício, mas Deus disse: basta, Abraão, agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negaste o teu único filho. Queridos, Deus é um Deus cheio de graça, mas tanto na vida de Noé, houve obediência, na vida de Abraão, houve obediência. Ló, ele teve que sair de Sodoma e Gomorra. Se ele ficasse lá, ele teria perecido. Deus reconheceu abertamente a fiel obediência de Abraão aos seus mandamentos, preceitos, estatutos e leis. Gênesis 26, verso 5. Ele esperava esse estilo de vida de seus parceiros humanos na aliança. A declaração completa da aliança bíblica no Sinai tornou evidente que a obediência é um dos aspectos fundamentais da aliança. No Antigo Testamento e no Novo Testamento existe sim a lei, a obediência. Em Êxodo, capítulo 19, verso 5, Deus diz assim: agora, pois,
se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto. Veja a condição. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus colocando o quê? A condição. É inegável o aspecto condicional da aliança. Embora tenham sido concedidas pela graça, embora sejam imerecidas, embora fossem um presente para eles, as promessas da aliança não eram incondicionais. O povo poderia rejeitar o presente, negar a graça e abandonar as promessas. A aliança, como acontece com a salvação, jamais anula o livre-arbítrio. O Senhor não força as pessoas a ter um relacionamento salvífico com Ele e não lhes impõe uma aliança. Ele oferece a aliança da graça gratuitamente a todos. Todos são convidados a aceitá-la. Quando uma pessoa aceita, as obrigações vêm não como um meio de obter as bênçãos da aliança, mas a obediência vem como manifestação exterior de que abraçamos a aliança de Deus. Queridos, não pode existir somente palavras. Só falar. Nós temos que fazer. É isso que Deus deixou muito claro. Quando você lê aqui em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus Cristo falou claramente que a nossa religião, nosso relacionamento com Deus, não consiste somente em falar que Deus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Salvador. Não é só falar, é fazer a vontade de Deus. Mateus capítulo 7 e o verso 21. Aqui lemos: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falar ou fazer? Queridos, não é só falar. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que guardemos os seus mandamentos. Porque esta é a vontade de Deus. Isto está claro aqui na primeira carta de João, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, fala claramente qual é a vontade de Deus. 1 João, capítulo 5 e o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Fazer a vontade de Deus. Não só falar que Jesus é o nosso Salvador, mas fazer a vontade dele. Porque muitos naquele dia, diz aqui em Mateus 7, 22, diz que muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, diz o verso 23 de Mateus 7. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Apartai-vos de mim, vós que viveis no pecado, na iniquidade, na transgressão da lei. Pessoas que abraçam a graça divina, mas que rejeitam a obediência à lei de Deus, na realidade, não abraçaram a Jesus como Salvador. A vida deles consiste somente em falar que Jesus é o Salvador. Eles falam, mas não creem, não demonstram que Jesus é o Salvador na vida deles. Primeiro, Jesus Cristo se torna Salvador nosso. Quando abraçamos a Jesus como Salvador, Ele realmente nos perdoa e nos salva. Mas na sequência, queridos, Jesus se torna Senhor nosso, Senhor da nossa vida. E como Senhor da nossa vida, Ele manda em nós. Ele nos dá os mandamentos para obedecermos, mas não somente nos dá os mandamentos, Ele nos batiza com o Espírito Santo, Ele nos capacita para a obediência. Por isso, aqueles que só falam, Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos maravilhas. Jesus Cristo diz, vocês fizeram tudo isso, mas não fizeram a vontade de Deus, não guardaram os mandamentos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Queridos, eu termino deixando com vocês João capítulo 14 e o verso 15. João capítulo 14, verso 15. Aqui diz claramente, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Você ama Jesus Cristo? Você abraçou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim, louvado seja Deus. Então agora Jesus se tornou Senhor na sua vida. Guarde os seus mandamentos. Que Jesus Cristo
seja o seu Salvador, que Jesus Cristo seja o seu Senhor, o nosso Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Aleluia! Fique, portanto, meu querido irmão, com a graça e com a paz de meu Jesus. Amém.